Boa noite. Você vai conferir em apenas 30 minutos as notícias de destaque em Minas nesta segunda-feira. O final de semana começou com mortes nas estradas mineiras. Um levantamento parcial do feriado prolongado aponta que 13 pessoas morreram e 15 ficaram feridas. Hoje teve protesto aqui em Belo Horizonte dos atingidos pela tragédia de Mariana. Centenas de pessoas participaram. Eles reclamam que a justiça está atuando a favor das empresas que são réus no processo. E uma sequência de crimes de um único autor mexeu com a cidade, uma cidade pequenininha a 150 quilômetros de BH. Um rapaz esfaqueou, estuprou e roubou a própria mãe. Você vai ver como foi o maior evento de ciclismo indoor realizado ao ar livre na América Latina. Centenas de pessoas foram pedalar na Lagoa dos Ingleses. Comidas feitas em casa, com simplicidade, mas com muito sabor, ganham as ruas com o circuito gastronômico Favelas. No futebol, todos os detalhes e a análise sobre a vitória do Atlético sobre o Flamengo e sobre a derrota do Cruzeiro para o São Paulo. Você vai acompanhar essas e outras informações a partir de agora. O começo do feriado prolongado foi marcado por acidentes nas estradas. Pelo menos 11 pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas. No início da manhã, o motorista deste caminhão, que não quis gravar entrevista, trafegava no sentido Rio de Janeiro quando tentou desviar de uma valeta, perdeu o controle e tombou o veículo, acertando este outro caminhão que também virou às margens da rodovia. Um deles transportava minério, que ficou espalhado pela pista, e o outro dissocianato de tolueno, uma substância química usada para fabricar espuma. O produto é altamente tóxico, por isso toda a rodovia precisou ser isolada. Por um produto ser volátil, então com aumento da temperatura no decorrer do dia, ele vai volatilizando e vai criando um vapor tóxico. E aí a gente usou a lona para reter essa vaporização e a gente colocou terra em cima desse produto que ainda estava empoçado, porque boa parte dele foi infiltrado já no terreno. Segundo a PRF, os dois motoristas ficaram no local e acionaram a polícia. Ninguém ficou ferido. Por volta do meio-dia, o congestionamento ainda era de 7 quilômetros na rodovia 040, próximo ao trevo de Moeda. E o final de semana foi violento nas estradas mineiras. 11 pessoas morreram e 15 ficaram feridas em 8 acidentes. No Triângulo Mineiro, 4 pessoas morreram após uma ultrapassagem proibida. E em Tabuleiro, na Zona da Mata, 5 vítimas fatais após um acidente com 2 carros. Próximo a Patos de Minas, um caminhão carregado com mangas e outro carregado com aço bateram. O motorista de um dos veículos morreu no local e o outro foi encaminhado ao Hospital Regional de Patos de Minas. Na BR-491, próximo a Muzambinho, no sul de Minas, o motorista de um caminhão perdeu o controle e bateu o veículo. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O número de mortos neste feriado aumentou para 13 após o acidente que você vai ver agora. Um caminhão-tanque, um caminhão-baú e uma carreta bateram no quilômetro 687 da BR-381, ali na altura de Lavras. Depois que a carreta entrou na pista, no encontro com a BR-265, o caminhão-baú diminuiu a velocidade e o caminhão-tanque, que estava carregado com soda cáustica, não conseguiu evitar a colisão traseira e, em seguida, descontrolado, foi para o acostamento e atropelou 2 mulheres que estavam aguardando carona. Elas morreram na hora. O motorista do caminhão-tanque ficou gravemente ferido e foi socorrido para a unidade regional de pronto atendimento de Lavras. As vítimas, ainda não identificadas, foram encaminhadas para o IML do município. Moradores de Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, mandaram uma reclamação para o nosso Band Zap. Eles estavam comentando sobre a falta de água. O nosso repórter Diogo Ramalho foi para o bairro Recanto Verde para apurar a situação e de lá ele conversa ao vivo com a gente agora. Boa noite, Diogo. Qual que é a situação aí que você presenciou junto às famílias? Boa noite, Nácia. Bastante complicada. Dezenas de pessoas sem água para serviços básicos, né? Para se manter, por exemplo, em uma casa, como tomar banho, cozinhar e até para beber água. Existe a dificuldade de andar 4 quarteirões para se comprar no comércio da região esses galões de água mineral. E aí também algo que onera ainda mais as famílias, como, por exemplo, uma dona de casa que mora lá, Doroteia Teles, ela tem um salão de beleza, está sem poder trabalhar
por conta disso e tendo que gastar além da conta de água. Isso tudo acontece porque houve uma manutenção na rede em Contagem. Na última sexta-feira, a promessa da companhia de abastecimento era que no último domingo a água já estaria sido restabelecida. Acontece que estamos na noite da segunda-feira, vários moradores ligam para a companhia de abastecimento, protocolos são registrados, mas até agora nada foi feito. Ok, Diogo, obrigada pelas informações. E nós entramos em contato com a Copasa, que é a empresa responsável pelo abastecimento na cidade de Esmeraldas. E até o momento não tivemos retorno. Você pode também mandar a sua denúncia aqui para nós, para a nossa redação. Se você vem enfrentando algum tipo de problema em relação aos serviços públicos, por exemplo, ou sabe de alguma situação importante em andamento, entre em contato pelo nosso BandZap, que nós vamos tentar te ajudar. Faça aí um vídeo ou mande fotos para o número 997727663. Eu vou repetir para você anotar agora no seu celular, em 997727663. Bom, e atingidos pelo desabamento da barragem de Fundão da mineradora Samarco, protestaram hoje em frente à Justiça Federal aqui em Belo Horizonte. Eles questionam a Justiça e dizem que ela tem atuado em favor da Samarco, da Vale e da BHP Billiton. Quem tem para nós as informações sobre esse protesto é a repórter Yara Fantoni. Boa noite, Yara. Boa noite, Inácia. É verdade, cerca de 500 manifestantes estiveram em frente ali à Justiça Federal para protestar hoje. O que eles querem? Na verdade, eles dizem que a Justiça tem dado privilégios para a Samarco, para a Vale, né, e para a Billiton. Então, o que eles querem? Eles reclamam que desde o dia 5 de novembro de 2015, eles estão vendo uma série de sucessões de privilégios para essas empresas e nada em favor deles. Então, eles querem que isso seja revisto e, por isso, esse protesto. Essas pessoas são tanto de Minas Gerais quanto do estado do Espírito Santo, Inácia. Certo. Obrigada, Yara. Nós entramos em contato com a Justiça Federal, que até o momento não nos retornou. Bom, gente, um outro assunto que nós vamos ver também com a Yara é o seguinte. O número de alunos com deficiência matriculados em escolas regulares de Minas Gerais triplicou nos últimos 10 anos. É um sinal que a estratégia de inserção adotada no Brasil, que desinstitucionalizou algumas doenças, ou seja, procurou tratar as necessidades especiais como algo normal, ao invés de uma situação atípica, aumentou a inserção social de deficientes auditivos, visuais, físicos e mentais. Yara, qual que é o número de estudantes nessa condição que estão nas escolas regulares de Minas? Inácio, só para você ter uma ideia, em 2007 eram 28 milhões e em 2016 passaram para 83 milhões. Então, triplicou. Em contrapartida, o que aconteceu? O número de alunos, né, em escolas especiais diminuiu. Então, mostrando que a procura por essa inserção nas escolas regulares aqui em Minas Gerais aumentou, Inácia. Bacana, isso é um bom sinal, sinal de que as crianças estão interagindo mais. Bom, e um outro assunto que a Yara também acompanhou hoje foi uma sequência de crimes na qual o filho, gente, ouça isso, esfaqueou, estuprou e roubou a própria mãe. Isso aconteceu na cidade de Leandro Ferreira, a quase 150 quilômetros de Belo Horizonte. Yara, o que deu nesse filho para fazer uma coisa como essa? É muito triste, né, Inácia? De acordo com informações da Polícia Civil, o rapaz, que tem 21 anos, ele estava acompanhado de um jovem de 16, um adolescente de 16 anos, e ele disse que o que motivou ele foi a vingança, pois a mãe o teria expulsado de casa recentemente. Então, a polícia, quando foi acionada, chegou ao local e a mulher estava sangrando e disseram a ele, né, para a polícia, que o filho teria saído com um valor de R$400. Mas a mãe foi levada para o hospital, passou por uma cirurgia e já não corre mais risco de vida. O filho já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e também por outros crimes, Inácia. Ok, obrigada, viu, Yara? Até amanhã. Ótima noite, até amanhã. Começo de carreira é sempre um desafio em qualquer profissão, mas para um atleta pode ser um problema maior. Sem patrocínio, ele tem dificuldade até de treinar. E quanto mais desconhecido, menos interesse as marcas têm de patrociná-lo. Uma saída para os iniciantes é o programa Bolsa Atleta do Governo Federal. As inscrições estão abertas. Mais de 20 mil atletas já foram beneficiados. Em Belo Horizonte, tem 2 irmãs karatecas ansiosas por essa ajuda. Elas são difíceis de derrubar. Para treinar e competir, as 2 irmãs já toparam muitos desafios fora do tatame.
rifas, vendemos bombom de porta em porta na faculdade, fizemos tropeiro também. O meu amor pelo karatê é maior, o sonho de ser campeã mundial, de estar nas Olimpíadas, de ser um atleta da seleção brasileira é muito maior. E mesmo com tanto esforço, tiveram que enfrentar a decepção de não ter dinheiro para participar de uma competição fora do país, no Uruguai. Uma rotina entre os atletas brasileiros que estão começando. É muito difícil para a gente que está começando, porque as pessoas incentivar quem está começando é muito mais difícil do que patrocinar quem já está no auge, já está há muito tempo. Às vezes a gente tem que abrir mão de comprar alguma coisa para a gente, ou às vezes temos que trabalhar para conseguir continuar competindo, continuar a vida no esporte. Isso é muito difícil. As duas seguem apostando no talento e na determinação. Já garantiram as vagas para a final do Brasileiro de Karatê em Salvador. E para seguir na carreira, elas vão se inscrever no programa Bolsa Esporte. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 no site do Ministério do Esporte. Se a gente pudesse contar com esse dinheiro mensalmente, você já pode fazer, por exemplo, parcelar algumas viagens, algumas assim, porque você vai ter o dinheiro. E já ajuda em compra de equipamentos, kimonos, que a gente gasta muito equipamentos, já ajudaria bastante. 6.000 bolsas serão oferecidas para os atletas que conquistaram os melhores resultados do ano passado em competições nacionais e internacionais. A prioridade do programa é apoiar modalidades esportivas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Os valores das bolsas variam de R$ 370 a R$ 3.100. São oferecidas bolsas para a categoria de base, atleta estudantil, nacional, internacional, olímpico e paralímpico. Em todas as categorias, é preciso estar vinculado a uma entidade de prática esportiva e estar matriculado em uma instituição de ensino. A pentacampeã mundial de vôlei, Carol Gataz, conta que o dinheiro do Bolsa Atleta ajudou muito no início da carreira. A gente pode usar para vários tipos de coisa. Eu, por exemplo, já usei para pagar um aluguel, para pagar uma conta de telefone, uma conta de luz no mês. Isso ajuda. A maioria das atletas no começo não ganham bem, não tem um salário alto e a gente sabe que esse dinheiro é muito importante. Daniel também vai se inscrever no programa. O atleta já disputou 2 Olimpíadas e conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2015. Como o arco e flecha não é um esporte com tradição no Brasil, todo incentivo é bem-vindo. Ainda hoje o Bolsa Atleta é importantíssimo para mim, porque senão eu teria que trabalhar meio período e treinar o outro meio período. Se fosse dessa maneira, eu não conseguiria ser competitivo em cenários internacionais e trazer esses resultados para o Brasil. E agora uma correção. Nós falamos há pouco que o número de alunos com deficiência matriculados em escolas regulares de Minas Gerais triplicou nos últimos 10 anos. No final de 2016, o número já chegava a 83 mil estudantes e não 83 milhões, como foi dito. E o maior evento de ciclismo indoor realizado ao ar livre na América Latina movimentou os praticantes de atividades físicas em Nova Lima, na região metropolitana da capital, nesse fim de semana. Professores de diversos países colocaram os alunos para pedalar na Lagoa dos Ingleses. Uma energia contagiante. Mas também com este sol e este cenário, não tem como ser diferente. Muito cansado, dá pra falar? Não, tá tranquilo. Por enquanto é tranquilo. Fala uma coisa, como que tá a energia, o clima aqui do evento? Ah, delícia, legal demais. Essa lagoa aqui atrás, a música, tudo. Fazer um pedal desse sozinho não tem graça. A turma toda, ela motiva e gera energia. O cenário ajuda? Fica mais fácil? Claro, bem melhor que dentro da academia. Maravilhoso, esse cenário é maravilhoso. Assim foi a 13ª edição do Pedalando no Topo, o maior evento de ciclismo indoor da América Latina, considerado por muitos como o melhor do mundo. Por todo dia, mais de 2.000 pessoas passaram aqui pelo Pedalando no Topo. E toda essa animação foi comandada por eles. Só os grandes nomes do ciclismo indoor passaram pela Grande Belo Horizonte. Nós temos ali no palco os melhores do mundo hoje. São 27 professores que dividem um palco com 308 alunos. E o bacana é essa união, essa imagem, esse amor deles pelo esporte, né? O evento, que teve o apoio da Band News FM, estava cheio de novidades. Além de ser realizado pela primeira vez na Lagoa dos Ingleses, contou com 50 estandes e uma variedade de food trucks. Trouxemos o evento para cá num formato diferente e eu acho que deu certo. Claro que uma coisa em outra sempre tem que mexer, sempre tem que trabalhar, mas já vamos lançar o ano que vem.
As comidinhas feitas nas casas das comunidades ganharam as ruas. Tem um novo circuito gastronômico sendo realizado e ainda hoje a gente te conta os detalhes. E a seguir tem os destaques do futebol. O Atlético colocou fim ao jejum de derrotas em BH e venceu o Flamengo no Independência. E o Cruzeiro perdeu para o São Paulo no Morumbi em um jogo com 5 gols e 2 viradas. Os melhores lances daqui a pouco. Atlético vence o Flamengo no Horto após 5 derrotas seguidas em BH. Uma parte da torcida organizada chegou ao estádio em silêncio e assim ficou durante o primeiro tempo em protesto pelos resultados ruins das últimas semanas. Mas o fato é que a vitória tirou o Atlético das proximidades ali da zona de rebaixamento e levou o time mineiro para a 10ª posição. Confira os gols e os melhores lances. Pressão do lado alvinegro em cima do diretor de futebol André Figueiredo. O Galo buscou a vitória desde o início com Elias. O Flamengo, com alguns desfalques, respondeu com berrio 3 minutos depois. E aos 13, Luan, em velocidade, foi derrubado por Trauco dentro da área. Pênalti. Fábio Santos bateu no canto para fazer Atlético 1-0. Luan continuou dando trabalho aos flamenguistas e puxou a pressão no ataque do Galo. E quando o Flamengo conseguiu chegar, escorregou. Começou o segundo tempo e o time rubro-negro perdeu Trauco, expulso pelo 2º amarelo, depois de fazer falta em Marcos Rocha. Aí foi que o time da casa sobrou no jogo. Luan apareceu de novo para ganhar de Hever e cruzar. A zaga não cortou e He-Man não perdoou. Rafael Moura, 2-0 Atlético. Só não virou goleada porque Diego Alves fez defesas importantes na sequência. Tentaram Fábio Santos, Rafael Moura e Iago, que entrou na segunda etapa. O Atlético provou que está recuperado da eliminação da Copa Libertadores da América. Já o Flamengo tem que esquecer rapidamente essa derrota. Pensar no Botafogo. Quarta-feira já tem jogo de ida pela semifinal da Copa do Brasil. E quem sabe, sob comando já do colombiano Reinaldo Rueda. É outro tipo de jogo. Vamos enfrentar uma equipe muito aguerrida, que é o Botafogo. Marca muito bem, também sai muito bem contra-ataque. Nós vamos trabalhar mais ainda porque o nosso objetivo é o G6. Esse é o nosso objetivo. O primeiro passo agora é esse. É aquilo que foi estipulado. E nós iniciamos um retorno hoje com a vitória que nos fortalece muito para que a gente estipule metas e vamos tentar buscar. Bom, e o nosso repórter André Salles já está conosco para analisar a partida e o novo fôlego do Atlético para seguir em frente no Campeonato Brasileiro. André Salles, a gente pode dizer que o Micali acertou a mão ou tem outra explicação para a vitória? Acho que pela reportagem do Diogo Ramalho fica muito claro, né? O Atlético foi muito superior ao Flamengo, jogou muito melhor, venceu por 2-0, poderia ter vencido por mais, o Flamengo ficou com um jogador a menos, enfim. O Atlético fez uma partida muito boa. Tudo bem que o Flamengo, apesar de todos os nomes que tem na equipe, um elenco recheado de jogadores bem conhecidos, ainda é uma equipe que está se procurando nesse Brasileirão, mas está na parte de cima da tabela, sem dúvida nenhuma, é uma vitória importante. Vale sempre lembrar, o Atlético, depois de muito tempo, agora sim tem semanas livres de treinamento, então acho que o Atlético tende a crescer nessa competição e tem que crescer realmente se quiser jogar a Libertadores do ano que vem. Bom, e o Cruzeiro perdeu para o São Paulo no Morumbi em um jogo que teve 5 gols e 2 viradas. O time celeste está na 9ª posição, não, na 10ª, né? O Cruzeiro na 10ª, a gente vai conferir isso para você. Ele subiu mais uma posição em relação ao Atlético, ele continua na frente. E eu quero saber do André, nosso comentarista, você gostou do resultado do Cruzeiro nesse jogo, aí nessa abertura de segundo turno do Brasileirão? O jogo foi muito bom e foi um risco calculado, né? O Mano Menezes tirou vários jogadores fundamentais da equipe, Thiago Neves, por exemplo, o Cruzeiro depende muito do Thiago Neves, a gente tá vendo aí os gols do Sassá, né? Foi importante, mas o Cruzeiro acabou não conseguindo segurar e teve um pênalti muito duvidoso, viu, Inácio? Duvidoso eu tô falando para ser legal, foi pênalti de jeito nenhum, e aí o Cruzeiro acabou sendo derrotado realmente pelo São Paulo, mas tem uma partida importantíssima na quarta-feira, já está se preparando para isso, já está indo para Porto Alegre hoje, e aí sim, semifinal da Copa do Brasil. Então, só confirmando, realmente, o Cruzeiro está na 9ª posição e o Atlético está na 10ª. Campanhas Obrigada, parecidas. André. Obrigada, viu? Bom, e tem um ditado que diz que dinheiro não traz felicidade. Você acredita nisso?
Pois o nosso comentarista Pachecão pensa diferente. Ele vai te contar a versão dele para esse dito popular daqui a pouco. E veja a seguir, a culinária popular entrou no cardápio do Domingo dos Pais no circuito gastronômico de favelas. Cozinheiros de aglomerados da capital e da região metropolitana mostraram o talento do mineiro na cozinha. Você é daquelas pessoas que diz que dinheiro não traz felicidade? Pois se for, hoje o professor de física mais famoso do país, o Pachecão, vai te mostrar um outro jeito de ver essa questão. Dizem que dinheiro não traz felicidade. Meus amigos, mas dá uma sensação tão parecida que precisa de um especialista, rapaz, para ver a diferença. Meus amigos, o dinheiro não corrompe uma pessoa, ele amplifica suas virtudes e seus defeitos. Uma pessoa, rapaz, de bom caráter, que enriquece, ajudará o próximo. Ao passo que uma pessoa sem escrúpulos canalizará o dinheiro para atividades destrutivas. Em outras palavras, o dinheiro não é bom nem é ruim, é apenas algo que podemos utilizar para o bem ou para o mal. Seja como for, o dinheiro pode nos fazer enxergar nossas verdadeiras prioridades. Quando uma pessoa previdente recebe um montante inesperado, talvez o coloque em uma poupança. Se for alguém que priorize os prazeres da vida, é possível que a soma extra seja empregada em uma viagem. Caso seja alguém que põe a própria imagem em primeiro lugar, uma cirurgia plástica pode ser o destino provável do dinheiro. Uma pessoa acostumada a investir tentaria multiplicar o que recebeu, já que engaja em projetos beneficentes, possivelmente irá destiná-la a uma instituição de apoio aos menos favorecidos. Resumindo, o que fazemos com dinheiro reflete quem somos. Falou legal? É isso aí. Falou legal? Bye, bye. Comidas simples, mas com sabores incríveis, que encantam a família, os amigos e até os vizinhos em comunidades de Belo Horizonte, Contagem e Betim estão conquistando outros territórios no circuito gastronômico Favelas. Nossa repórter Luciana Viana e o cinegrafista Michael Stallone foram conferir e contam pra gente mais detalhes dessa iniciativa que fortalece a cultura mineira. A linguiça artesanal com mandioca na manteiga de garrafa é preparada ali, na hora e na frente das pessoas. Até o dia 10 de setembro, todos os domingos, cozinheiros de comunidades de Belo Horizonte, Contagem e Betim vão poder mostrar o talento dos mineiros na cozinha e expor essas maravilhas produzidas nos aglomerados. É o circuito gastronômico de favelas que valoriza a culinária popular e a cultura local. É a gastronomia que está nas nossas casas, estão nos bares, nos restaurantes, e aí a gente chamou eles para ser o próprio protagonista das favelas. Iraci gostou tanto do que provou que quer mais. Ótimo, maravilhoso, gostei tanto que estou levando para casa. Além dos ingredientes, o prato é preparado com tempero especial. É porque a gente faz que tem que botar uma pitada do coração naquilo que a gente vai fazer, na panela. E nosso tempero é todo artesanal, é todo caseiro. Nesse outro estande, o destaque é a torta de pão de forma recheada com purê de batata e frango desfiado ao molho de tomate. Para o casal, além do prazer de trabalhar junto, o circuito promove a divulgação do trabalho. É muito importante porque a maioria dos cozinheiros estão escondidos, entrando dentro da cozinha, fazendo os pratos maravilhosos que saem, E esse evento é bom para mostrar. Achei muito gratificante a gente ter a oportunidade de participar, o aprendizado que a gente ganhou para estar melhorando o que a gente já faz. Para mim, isso foi muito bom. São variados pratos entre tradicionais e novidades, selecionados com a ajuda de lideranças comunitárias e chefes de cozinha, em parceria com os próprios moradores das vilas e favelas. O preço dos pratos varia de R$ 5 a R$ 15. Diversão em família. Família, com as crianças brincando, tá ótimo. Amei, amei, amei. Bom, eu quero te fazer um convite. Se você gostou dessa reportagem ou de alguma outra que você acompanhou nesta edição ou nas edições anteriores, você pode acessar o nosso canal no YouTube e replicar essa informação para os seus amigos. youtube.com/TV Band Minas. E eu agradeço a sua atenção por hoje. Conto com a sua audiência amanhã. Tenha uma boa noite.